Em la pacata localidade de Heide, Renânia do Norte-Westfália, viu à luz Joseph Goebbels em 29 de outubro de 1897, no seio de uma família profundamente arraigada na fé católica. Seu progenitor, o meticuloso contador Friedrich Goebbels, e sua mãe, Maria Oldenhausen, foram os arquitetos dos primeiros dias deste futuro mestre da propaganda. A infância de Goebbels, no entanto, foi ensombrada pela adversidade quando, na tenra idade de 4 anos, uma osteomielite assolou sua perna direita, deixando-o ligeiramente manco. Este desafio físico não apenas marcou seu corpo, mas também sua alma, tornando-se um crisol de humilhação que moldaria seu destino. A tristeza e a amargura que acompanharam a infância de Goebbels se tornaram companheiras constantes, levando-o a refugiar-se nas profundezas de seu lar. Foi no confinamento de seu próprio porão, este isolamento forçado, unido à sua estatura diminuta, lhe rendeu o apelido depreciativo de Ungebleichter Schrumpfgermane, entre aqueles que o consideravam um germano encolhido e sem branqueamento. Assim, desde as raízes de uma infância marcada pela doença e pelo ostracismo, brotou o homem que, com o tempo, se erigiria como o mestre das artes persuasivas nos turbulentos dias do Terceiro Reich. Esta viagem pelas memórias iniciais de Goebbels nos oferece uma perspectiva única sobre as sementes que germinaram na complexidade de seu caráter, delineando o início de um capítulo que deixaria uma marca indelével na história do século XX. A tenacidade de Joseph Goebbels se revelou desde cedo, quando a assimetria de suas pernas o levou a calçar sapatos ortopédicos, uma compensação necessária para equilibrar o comprimento desigual de seu membro direito em comparação com o esquerdo. Apesar desta adversidade física, seu intelecto brilhou com esplendor no âmbito acadêmico, destacando-se como o melhor de sua turma ao concluir com sucesso o bacharelado no ano de 1917. O estouro da Primeira Guerra Mundial em 1914 mergulhou Goebbels na frustração, pois seu anseio de servir no exército imperial alemão foi truncado por sua condição física. Incapaz de participar na contenda, foi testemunha impotente da desgraça que assolava a Alemanha. Este período de impotência e desalento marcou profundamente o jovem Goebbels. Diante da falta de um horizonte claro para seu futuro, seus pais, preocupados e desejosos de lhe oferecer uma direção, sugeriram seguir o caminho do sacerdócio. Inicialmente, Goebbels aceitou esta proposta e se matriculou na Sociedade Albertus Magnus, onde recebeu a tutoria de Johannes Mollen. No entanto, seu coração não encontrou satisfação nos estudos eclesiásticos e, em uma reviravolta que contrariou as expectativas dos pais, abandonou este caminho em busca de sua verdadeira vocação universitária. O caminho de Goebbels para a academia não esteve isento de desafios financeiros. A família solicitou um empréstimo de 964 marcos à Sociedade Albertus Magnus, comprometendo-se a reembolsá-lo a longo prazo e sem juros. O pedido foi apoiado pelo elogio de Johannes Mollen, que afirmou: Herr Goebbels é filho de bons católicos e sua religião e moralidade o fazem digno de toda recomendação. A transição de Goebbels das sendas eclesiásticas para a universidade marcou o início de uma trajetória que o levaria a desempenhar um papel crucial nos eventos tumultuosos que definiram o século XX. Realizando um vertiginoso percurso pelas altas esferas acadêmicas, Joseph Goebbels, beneficiário de bolsas, deixou sua marca em 8 universidades antes de se formar com distinção na Universidade de Berlim em 1921. Nesse mesmo ano, concluiu seu percurso universitário ao obter um doutorado na Universidade de Heidelberg, onde apresentou uma tese magistral sobre Wilhelm von Schütz, sob a direção do erudito Freiherr von Waldberg. Sua jornada universitária não só se traduziu em sucessos acadêmicos, mas também foi um período marcado por um compromisso apaixonado com a filologia e a literatura alemã. Mergulhado nas obras dos grandes mestres literários, Goebbels revelou uma habilidade inata para analisar e contextualizar as complexidades da linguagem e da narrativa. Este fervor acadêmico se tornaria o berço de sua destreza na manipulação verbal, uma habilidade que desempenharia um papel central em seu futuro como ministro da propaganda do Reich. No entanto, além das realizações acadêmicas,
As circunstâncias políticas da época deixaram uma marca indelével em sua experiência universitária. Testemunha dos redemoinhos tumultuosos do pós-guerra e da agitação política na Alemanha, Goebbels se viu imerso em um caldo de efervescência ideológica. Essas turbulências políticas fertilizaram as sementes de suas crenças radicais, configurando as bases de seu posterior compromisso com o nacionalismo extremo. Sua participação ativa em círculos estudantis nacionalistas e seu entusiasmo pelas teorias raciais em voga na época anteciparam sua adesão ao ideário nazista. Neste crisol de influências, Goebbels gestou uma lealdade fervorosa às noções de pureza racial e à regeneração de uma Alemanha que ele percebia como ameaçada e desgarrada. Após sua passagem pelas salas de aula universitárias, Joseph Goebbels se imergiu no tecido da vida laboral, atuando primeiro como Dresdener em Colônia e posteriormente como vendedor de títulos industriais na Bolsa. No entanto, seu coração palpitava com uma paixão que transcendeu os números e as transações financeiras, pois o que verdadeiramente incendiava sua alma era a arte da palavra e a oratória. Desde tenra idade, Goebbels canalizou seu amor pelas letras e pela eloquência através da pena, escrevendo ardentes artigos e dramas que enviava com esperança a jornais e editoras. Mas a porta do sucesso artístico lhe foi fechada. Persistente em sua busca por expressão e reconhecimento, Goebbels estendeu seus tentáculos literários ao se propor como redator para a prestigiosa revista Berliner Tageblatt. No entanto, a fortuna não sorriu para esses projetos, deixando um rastro de desilusão em seu caminho. Foi nesse momento de desencanto que o destino o conduziu para uma nova senda, a política. De maneira fortuita, Goebbels se deparou com panfletos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, que com fervoroso interesse absorveu e compartilhou com seus camaradas. Este encontro casual marcou o início de sua imersão nas águas tumultuosas do nacionalismo alemão, uma jornada que o conduziria às alturas do poder nos anos vindouros. A década de 1920 na Alemanha era um caldo de cultivo para o surgimento de movimentos políticos radicais e, nesse contexto, Goebbels encontrou um terreno fértil para o florescimento de suas crenças extremistas. Inspirado pela promessa de um renascimento nacional, entregou-se com fervor às fileiras do Partido Nazista. Este período de transformação não só marcou sua incursão na política, mas também o início de uma relação simbiótica com Adolf Hitler, que logo reconheceria em Goebbels um indivíduo astuto e persuasivo. Em seus primeiros anos de participação ativa no NSDAP, Goebbels destacou-se por sua eloquência e habilidades oratórias, tornando-se rapidamente um porta-voz e defensor apaixonado da causa nazista. Seus discursos incendiários ressoavam nos corações de seus seguidores, catapultando-o a uma posição de proeminência no movimento. Nos albores de janeiro de 1924, Joseph Goebbels se viu imerso em um decisivo debate político que transcendia as divisões entre socialistas e nacional-socialistas. Em um instante transcendental, foi-lhe estendida a convite de subir ao estrado e dirigir palavras à plateia. Com uma voz que ressoava como um chamado à história, Goebbels iniciou seu discurso com as imortais palavras: "Meus queridos compatriotas alemães." No entanto, a mera insinuação de sua afiliação nacional-socialista desencadeou a fúria dos socialistas presentes, que, entre vaias e insultos, o acusaram de capitalista e explorador. Diante dessa desafiadora situação, Goebbels, imperturbável, apontou com determinação para seus detratores e proclamou desafiadoramente: "Aquele senhor ali que me chama de capitalista, venha, por favor, e mostre como eu, o dinheiro que tem consigo, vamos ver quem tem mais." Em um giro teatral, revelou uma carteira praticamente vazia, um gesto simbólico que ressoou nas fibras da audiência. Os aplausos ensurdecedores que se seguiram foram a resposta efusiva daqueles que reconheceram em Goebbels um guerreiro retórico corajoso. Este episódio, mais que uma mera anedota, marcou o momento culminante que conduziu Goebbels às fileiras do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Através do líder nacional socialista na Renânia, Karl Kaufmann, Goebbels formalizou sua entrada no partido com o número de carteira 8.762, um símbolo de seu compromisso recém-forjado com as doutrinas e aspirações do nacional-socialismo.
O encontro providencial com Adolf Hitler em 1924 marcou um marco na vida de Goebbels. Ambos, mestres da oratória, ficaram mutuamente impressionados. Hitler, recém-libertado da prisão após o fracassado Putsch de Munique, vislumbrou em Goebbels um instrumento vital para sua luta política. Esta aliança ressoaria com significativa transcendência nos anos vindouros. Em 1926, Hitler incumbiu Goebbels de uma tarefa aparentemente insólita: ser enviado a Berlim, a praça mais desafiadora para um nacional-socialista. Berlim, uma cidade que mostrava sua preferência por partidos monárquicos, conservadores ou de esquerda, representava um terreno hostil para o NSDAP. Goebbels, armado com o livro Mein Kampf sob o braço, desembarcou na estação de Potsdamer Bahnhof, enfrentando a adversidade com determinação. Como líder do NSDAP em Berlim, Goebbels assumiu a tarefa titânica de impor ordem e disciplina entre os seguidores do partido na capital. Suas estratégias abrangiam desde medidas econômicas, como a imposição de um pagamento mensal e a venda de ingressos para os comícios, até a reorganização das milícias pardas das SA, sob a liderança de Kurt Daluege. Além disso, lançou um jornal local intitulado Der Angriff, o Ataque, e exibiu cartazes impactantes com inscrições em vermelho fogo que desafiavam a opinião pública: Lenin ou Hitler, ou o Kaiser da América fala em Berlim. Essas medidas audaciosas tinham um propósito claro: gerar controvérsia e conversa em torno do partido. Goebbels, consciente do poder da notoriedade, expressou sua intenção com palavras contundentes: os berlinenses devem nos insultar, caluniar, combater, espancar, mas têm que falar de nós. No crisol da hostilidade berlinense, Goebbels forjou sua reputação como estrategista incansável e hábil manipulador da percepção pública, cujas táticas reverberariam ao longo da tumultuada história política da Alemanha do entreguerras. Na propaganda como no amor, tudo é permitido. A propaganda é como a arte. Não tem necessidade de respeitar a verdade, expressou Goebbels. Esses lemas, embora imbuídos com o ardor propagandístico do NSDAP, também encapsulam a astúcia e a maestria retórica de Goebbels. Seu legado, no entanto, está manchado pela manipulação da verdade e pela promoção de narrativas perigosas que contribuíram para a maquinaria propagandística de um regime infame. Os discursos de Joseph Goebbels se ergueram em verdadeiros espetáculos que ninguém queria perder, desdobrando uma oratória dotada de um magnetismo e uma energia inigualáveis que mobilizavam as massas com uma força quase hipnótica. Antes de cada discurso, Goebbels, o gênio do microfone, perguntava a seus colaboradores: qual disco colocamos hoje? Marcando assim o início de uma experiência propagandística sem precedentes. Cada alocução de Goebbels se transformava em um evento carregado de simbolismo, acompanhado por marchas, desfiles, agitar de bandeiras, cânticos e coros que amplificavam a atmosfera de fervor. A pontualidade não era sua virtude, ciente de que o atraso acrescentava uma tensão palpável entre o público, antecipando o clímax da espera. Os comícios de Goebbels, inflamados por seu temperamento ardente, frequentemente desembocavam em violentos distúrbios quando os comunistas tentavam boicotar os nacional-socialistas. Esses enfrentamentos, repletos de tensões, resultavam ocasionalmente em feridos de ambos os lados. No entanto, Goebbels, hábil manipulador da percepção pública, transformava os feridos de seu lado em mártires, elevando-os à categoria de heróis perante a opinião pública. No entanto, a violência nesses eventos às vezes levava à intervenção policial e à suspensão das reuniões do NSDAP por motivos de ordem pública. Rapidamente, Goebbels adaptava o propósito do comício, transformando-o em um evento esportivo ou turístico, demonstrando uma versatilidade estratégica que marcou seu domínio na arte da propaganda. Após a histórica vitória do NSDAP nas eleições de 1933, que concedeu ao partido 107 cadeiras no Reichstag, Joseph Goebbels ascendeu ao status de deputado. Este novo papel não apenas lhe proporcionou uma plataforma política mais ampla, mas também lhe deu a oportunidade de intensificar a maquinaria propagandística do partido por meio de táticas inovadoras e meios mais eficazes. Goebbels, hábil estrategista da propaganda, implementou uma gama de táticas publicitárias sem precedentes.
A transmissão de seus discursos pelo rádio levou sua mensagem aos cantos mais remotos da Alemanha, enquanto a distribuição massiva de 50 mil discos de gramofone ampliou sua presença auditiva em todo o país. Além disso, a projeção de documentários cinematográficos em diversos locais, desde salas até ginásios, jardins públicos, cafés e restaurantes, garantiu que sua mensagem ressoasse em múltiplos estratos da sociedade. Até mesmo além dos limites convencionais, Goebbels demonstrou seu engenho ao contratar aviões para lançar panfletos do céu, levando consigo a mensagem impactante de "O Führer chega do céu". Essas táticas ousadas refletiam sua capacidade de se adaptar aos meios modernos e sua determinação implacável para difundir a ideologia nacional socialista. O coração de Joseph Goebbels encontrou sua máxima expressão no relacionamento com Magda Quandt, uma relação que culminaria em casamento. Magda encontrou o amor com Goebbels enquanto trabalhava como secretária nos arquivos do NSDAP. A conexão foi instantânea e no 12 de dezembro de 1931, com Adolf Hitler como padrinho, Joseph Goebbels e Magda se casaram. Este amor frutificou em uma família que encabeçava a iniciativa de honrar a Hitler, nomeando seus 6 filhos com a letra H. Além disso, Goebbels assumiu o papel de padrasto com Harald, o filho de 10 anos do casamento anterior de Magda, que eventualmente se tornaria piloto da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Este vínculo familiar fortaleceu o entrelaçamento das vidas de Goebbels e Magda, marcando uma conexão que persistiria nos anos tumultuosos que se avizinhavam. A intensidade e agressividade dos discursos de Joseph Goebbels no Reichstag alcançaram tal nível que, em fevereiro de 1932, o parlamento o expulsou e retirou seu mandato de deputado por insultar o presidente Paul von Hindenburg. Este momento crítico ameaçou transformar Goebbels em um pária político, já que em abril enfrentou acusações de alta traição por parte do Reichstag. No entanto, a sorte de Goebbels deu uma reviravolta radical em janeiro de 1933, quando o NSDAP alcançou o poder após as eleições e Adolf Hitler se ergueu como Führer do Terceiro Reich. Esta mudança de eventos restaurou o prestígio perdido de Goebbels e o colocou novamente no centro da cena política. No 13 de março de 1933, Joseph Goebbels foi designado ministro da propaganda do Terceiro Reich e, simultaneamente, assumiu o cargo de governador Gauleiter de Berlim. Essas responsabilidades, que desempenharia até o final de sua vida, consolidaram sua posição como uma figura central no aparato propagandístico do regime nazista. Até essa data, toda a trajetória de Goebbels na luta pelo poder ficou plasmada em 2 memórias pessoais que ele mesmo redigiu sob os títulos A Batalha por Berlim, Kampf um Berlin, refletindo sua perspectiva única sobre os eventos que o levaram desde a periferia do ostracismo político até as altas esferas do regime nazista. Uma das primeiras maquinações de Joseph Goebbels como ministro da propaganda foi colaborar na construção de uma enganosa narrativa destinada a consolidar a posição de Adolf Hitler no poder. Esta intriga tomou forma na criação de uma falsidade desenhada para atribuir aos comunistas o incêndio do Reichstag. A execução magistral desta estratagema resultou em um sucesso retumbante, permitindo aos nacional-socialistas persuadir o presidente von Hindenburg a decretar a ilegalização de partidos políticos, sindicatos e associações, consolidando assim o controle autoritário do regime. No ano seguinte, 1934, Goebbels desempenhou um papel crucial em outra artimanha destinada a desacreditar e purgar as SA, Sturmabteilung. Inventou uma suposta traição dentro desta milícia paramilitar, o que levou a uma purga brutal conhecida como a Noite das Facas Longas. Nesta operação, as SS, lideradas por Heinrich Himmler, realizaram execuções sumárias, incluindo o líder das SA, Ernst Röhm. Goebbels, ao contribuir para esta manobra mestra de manipulação política, consolidou ainda mais a posição de Hitler e das SS no tecido do Terceiro Reich. Durante sua incumbência como ministro da propaganda do Terceiro Reich, Joseph Goebbels propôs-se apropriar-se completamente da cultura alemã, forjando uma narrativa que refletisse os valores pan-germânicos e as virtudes do nacional-socialismo. Desdobrando uma maestria estratégica,
rapidamente consolidou seu controle sobre a imprensa, o rádio e todos os meios de comunicação, mas sua maior conquista foi a indústria cinematográfica. Goebbels assegurou seu domínio sobre os estúdios do Universum Film AG, UFA, transformando-os em uma ferramenta poderosa de propaganda para projetar filmes que exaltavam a ideologia nacional-socialista. Entre suas realizações notáveis está a contratação da diretora de cinema Leni Riefenstahl, responsável pelos destacados documentários Olímpia e O Triunfo da Vontade. Estas obras, elogiadas internacionalmente, estrearam em coincidência com os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, servindo como veículos cinematográficos para a projeção da grandiosidade do regime nazista. No âmbito internacional, Goebbels se catapultou à fama através da Agência de Imprensa Transoceânica, uma rede política que tecia uma extensa malha de jornalistas distribuídos por todo o mundo. Esta rede, composta por 83 especialistas somente em Londres e uma miríade de colaboradores em outros países, editava 300 jornais de ideologia nacional socialista e contribuía com artigos em outras 350 publicações. A máquina propagandística de Goebbels se estendia pelo globo, consolidando a presença do nazismo na esfera midiática internacional. Enquanto Joseph Goebbels promovia a cultura nacional socialista, ele não poupou esforços para neutralizar e silenciar as vozes da oposição. Sua primeira vítima foi a expropriação da Casa Ullstein, a mesma editora que rejeitou uma de suas obras quando ele recém havia saído da universidade. De maneira ágil, ele elaborou uma lista negra que incluía jornais, revistas e editoras consideradas antipatrióticas, ao mesmo tempo em que perseguia livros e publicações de escritores suspeitos de serem comunistas, maçons ou judeus, entre eles figuras como Karl Marx, Stefan Zweig, Erich Kästner, Heinrich Heine e Sigmund Freud. Essas obras foram condenadas ao fogo em grandes piras públicas, em um ato simbólico de repressão cultural. Demonstrando engenho propagandístico, Goebbels até organizou uma exposição de arte degenerada para denegrir obras de artistas reconhecidos como Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Fora do âmbito político, o patrimônio de Goebbels cresceu consideravelmente graças ao seu salário, os 4.000 Reichsmarks que recebia por cada artigo no jornal das Reich e os lucros de seu livro O Bolchevismo na Teoria e na Prática, Der Bolschewismus in Theorie und Praxis. Este próspero fluxo de rendimentos lhe permitiu adquirir várias propriedades em locais como Schwanenwerder, Wannsee, Lanka e Bodensee. Além disso, ele possuía um luxuoso automóvel blindado Mercedes presente de Hitler, equipado com uma carroceria de 8 mm à prova de balas e minas. A vida pessoal de Goebbels também estava marcada pela opulência e pelo escândalo. Seu constante fluxo de rendimentos lhe permitiu desfrutar de inúmeras amantes, geralmente secretárias, jovens do NSDAP ou atrizes. Em 1938, seu casamento com Magda esteve à beira do colapso quando ela descobriu seu caso com a atriz checoslovaca Lida Barova, vizinha na propriedade de Schwanenwerder. A intervenção de Hitler, que expulsou a amante checa do país, impediu o divórcio e preservou a aparência de estabilidade no casamento de Goebbels. 3 dias após o início da Segunda Guerra Mundial, em 3 de setembro de 1939, o submarino alemão U-30 afundou o transatlântico britânico SS Athenia, ceifando a vida de 112 passageiros, entre eles vários cidadãos norte-americanos. Goebbels aproveitou imediatamente este trágico acontecimento para tecer uma mentira mestra através do jornal Völkischer Beobachter. Em um artigo, afirmou que os próprios britânicos haviam afundado o Athenia com a intenção de culpar o Terceiro Reich e forçar a entrada dos Estados Unidos na contenda. Este incidente, junto com outros manipulados ao longo da guerra, ilustra a maestria de Goebbels na manipulação propagandística. Uma das maquinações notórias de Goebbels foi aceitar a rendição da França em 1940 no mesmo vagão onde se assinou o Armistício de Compiègne, após a capitulação alemã na Primeira Guerra Mundial. Esta humilhação, que os franceses suportaram 2 décadas depois de a terem infligido a AOS e alemães,
Foi uma ideia astuta de Goebbels para consolidar a vitória alemã. Em 1941, com a invasão da União Soviética, Goebbels destacou-se por transmitir vitórias sobre o Exército Vermelho através do rádio, acompanhadas de fanfarras e música de Richard Wagner. Em sua implacável perseguição a OS judeus, justificou seu isolamento em guetos poloneses através de filmes como O Judeu Sus, Jude Sus, O Judeu Eterno, Der Ewige Jude e Os Rothschild, de Rothschilds. Goebbels não só dirigiu a propaganda no fronte interno, mas também deu uma plataforma na Rádio Hamburgo a William Joyce, um inglês da União dos Fascistas Britânicos, para emitir propaganda contra a Inglaterra e recrutar voluntários para o Corpo Livre SS britânico. Além disso, Goebbels desempenhou o papel de astrólogo ao lado de Hitler, explorando horóscopos e profecias de Nostradamus para prever eventos no campo de batalha. Em 13 de fevereiro de 1943, apenas 11 dias após a derrota na Batalha de Stalingrado, Goebbels proferiu a declaração de guerra total em um comício no Palácio dos Esportes de Berlim. A partir desse momento, mobilizou a população alemã, incluindo crianças e idosos, dentro da Volkssturm, conhecida como o Exército do Povo. No início de 1945, numa tentativa desesperada de resistir ao avanço implacável do Exército Vermelho a leste e dos aliados a oeste, Hitler designou Goebbels como o defensor de Berlim. A partir dos microfones do rádio, Goebbels emitiu ordens para implementar a tática da terra arrasada, instando os alemães a destruir tudo em seu caminho e deixar apenas cinzas para o inimigo que se aproximava. Num giro alarmante, denunciou a Convenção de Genebra, encorajando os defensores da capital a executar pilotos americanos e britânicos que pudessem ter saltado de paraquedas após serem derrubados. Durante os últimos dias da guerra, Goebbels não abandonou sua crença na astrologia nem nos sinais miraculosos. Por exemplo, interpretou a morte do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, como um golpe de sorte providenciado pelas forças astrológicas, assegurando isso a Hitler em uma ligação telefônica. Esses momentos finais marcaram o ápice da carreira de Goebbels como estrategista da propaganda nacional socialista, levando suas táticas a extremos brutais e mostrando uma fidelidade inabalável a Hitler, mesmo nos momentos mais desesperados. Ao explorar as páginas do diário de Goebbels, Stalingrado está perdida. Ao meio-dia, almoço apenas com o Führer em seu refúgio. A entrevista começa com a análise da situação militar. Ele me mostra um resumo sobre o comportamento dos italianos, documento que foi transmitido ao Führer por oficiais da frente. Parece quase um pedido de socorro. A informação é tão atroz que o Führer me ordena nunca divulgar seu conteúdo. É possível revoltar-se diante de tanta leviandade, cinismo e covardia. É verdade que os italianos sempre foram uma gangue de covardes, mas nunca se mostraram tão vis. O Führer também está muito descontente com a Luftwaffe. Ultimamente tem funcionado um pouco melhor, desde que Milch assumiu a organização dos transportes aéreos para Stalingrado. Mas ainda é insuficiente. O que Stalingrado recebe é apenas o suficiente para não morrer, mas é muito pouco para viver. Provavelmente teremos que nos resignar ao fato de que as 22 divisões estão perdidas. No meio da entrevista recebemos uma ligação de Zeisler. A situação em Stalingrado é gravíssima. Os bolcheviques romperam as linhas alemãs em 6 quilômetros. Nossas tropas não são capazes de resistir. Enfraquecidas pela fome e pelo frio, são incapazes de lutar. A notícia afeta profundamente o Führer. Ele tinha a esperança de que ainda fosse possível manter uma força em Stalingrado e libertá-la mais tarde. Isso me encoraja a expor meu programa com maior ênfase. Repito todas as ideias que defini tantas vezes como meu programa. O intitulo Condução da Guerra Total. Inclui o serviço obrigatório para as mulheres, a dissolução de todas as instituições e empresas não necessárias para a guerra e a subordinação da vida civil ao esforço de guerra. O Führer aceita imediatamente tudo o que lhe proponho. Até mesmo, em alguns pontos, vai além. A partir de agora, temos campo livre. O Führer nos dá carta branca. Sei perfeitamente que, por causa dessas medidas, criarei inimigos, não me importo. Se elas permitirem ganhar a guerra, serei seu arquiteto diante da história. Por enquanto, meu único temor é algo acontecer ao Führer. Ele já tem 54 anos
e não é algo que se deva levar na brincadeira. Ele me diz que de vez em quando adoece e que já não se sente capaz de enfrentar duras provas. Devemos poupar-lhe preocupações. Apesar dessas crises, de todo esse peso, sua força interior continua sendo admirável. Ele sabe tão bem quanto todos nós que, a partir de agora, lutamos por nossa existência, mas decidido a lutar até o fim, ele permanece firmemente convencido de que esta luta terminará com nossa vitória. O jovem major, que foi, por ordem do Führer, o último a deixar Stalingrado, apresenta seu relatório na casa de Hitler e depois na minha. Sua descrição de Stalingrado é comovente. As tropas não têm alimentos, munição ou combustível. Estão sentadas em fila em seus abrigos, famintas e enregeladas. A imagem de uma antiga grandeza. Faltam palavras para descrever este drama heróico. Muito magro, este oficial tem o olhar afundado. Ele fala agitadamente, mas se limita a AOS fatos. Descreve a moral das tropas como digna de todo elogio. Só se pode admirar a coragem demonstrada por essas pessoas simples pela causa do Reich. Em suas cartas, despedem-se de suas famílias. Em seguida, enfrentam a morte de frente e lutam até a última bala. Em todas as unidades circula a pergunta: para quem será a última bala, para o russo ou para mim? Muito poucos se rendem. Que heroísmo, que dura e sangrenta lição para nós. Uma lição que não podemos esquecer. Se tinha reservas em realizar meu programa, deveria sentir vergonha. No refúgio do Führer, permanecemos em frente à lareira na companhia de Speer por horas. Reina um ambiente melancólico. As notícias de Stalingrado são opressivas, mas devemos nos sobrepor. O Führer alegra-se por eu ficar com ele durante toda a noite. Também sinto-me feliz por lhe fazer companhia neste dia trágico. Ele insiste para que eu volte. Diz que tem muitas coisas para me contar e que minha presença o tranquiliza. Esta confissão me enche de alegria. 31 de janeiro de 1943. Querem a guerra total. À tarde, às 5 horas, ocorre a tão esperada manifestação no Sportpalast. A afluência é impressionante. Lembra a fúria selvagem do povo. O público é de todos os estratos sociais, desde o governo até o operário anônimo. Meu discurso causa grande impressão. A reação da multidão mal pode ser descrita. Nunca antes o Sportpalast testemunhou cenas tão agitadas quanto no final da manifestação, quando fiz ao público 10 perguntas. As pessoas respondiam com uma tempestade de aprovações. Esta manifestação causará grande impressão não apenas no Reich, mas também em países neutros e até no inimigo. Minha oratória está em plena forma. Graças a mim, a sala se encontra em um estado que se assemelha espiritualmente a uma mobilização total. À noite, alguns convidados declararam que esta manifestação foi uma espécie de golpe de Estado silencioso. A guerra total já não é apenas para alguns homens astutos. A partir de agora tem o apoio do povo. Nenhum membro do grupo de líderes pode mais se opor a ela. Esperemos que a frase que encerrou meu discurso se torne realidade. Povo, ergue-te e que sopre a tempestade. 27 de outubro de 1943. Diferenças com o Führer. Em relação à possibilidade de uma paz independente com os ingleses ou com os soviéticos, mantenho meu ponto de vista diametralmente oposto ao do Führer. Ele pensa que poderíamos alcançar um acordo com os soviéticos com base no que ocorreu em 1939, após a campanha da Polônia. Desta forma, teríamos as mãos livres no oeste e poderíamos esmagar a Inglaterra a partir da base de operações que constitui a costa atlântica. Posteriormente, teríamos que considerar como obter no leste o espaço vital que necessitamos. Mas isso não necessariamente acontecerá num futuro próximo. Com resignação, o Führer diz que logo será muito velho para liderar esta luta. 23 de julho, 13 e 23 de agosto de 1944. Após o atentado fracassado contra Hitler, encontro-me novamente com o Führer. Ele sai de seu refúgio para me encontrar. Nossas primeiras palavras me perturbam. Estou profundamente emocionado por vê-lo diante de mim, são e salvo. A cena não está isenta de solenidade. Tenho a sensação de estar diante de um homem que trabalha sob a proteção de Deus. No entanto, ele parece cansado. Sua testa mostra feridas superficiais. Ele está ligeiramente manco, sofreu queimaduras e tem contusões no braço. Além disso, está bem. A única coisa que me preocupa é que o Führer está ficando muito velho.
Ele parece frágil devido às suas feridas. Todo o seu ser é caracterizado por uma extrema bondade. Nunca o tinha visto tão comovente como naquele dia. Só se pode sentir afeto por ele. Ele é o maior gênio vivo de nossa época. Ao lado dele, alcançaremos a vitória ou nos afundaremos heroicamente. Ao meio-dia, converso novamente com Keitel sobre o processo do julgamento de 20 de julho. O Führer deu a ordem para constituir um tribunal de honra composto por marechais e generais, incluindo Keitel, Guderian, Scherf, Specht e outros. Os condenados à morte serão enforcados vestidos de prisioneiros. Parece-me uma decisão acertada que agradará a todo o povo alemão. Em relação ao julgamento da próxima segunda-feira, o Führer concordou com o procedimento que propus. Enviarei uma equipe de jornalistas de primeira linha que elaborarão um relatório impressionante sobre o assunto para o grande público. Antes disso, no sábado, vou me encontrar com Freisler e revisar com ele, ponto por ponto, como o julgamento deve ser conduzido. Não serão toleradas argumentações verbosas ou debates prolongados. Os acusados não terão oportunidade de proferir tolices pacifistas. Devem se expressar apenas em relação a fatos. Estou assistindo ao filme do julgamento de Helldorf. Observo com tristeza sua queda diante do tribunal. Ele tem um tom choroso e admite abertamente ter agido como um traidor e ter se comportado sem fé nem lei em relação ao Führer. É comovente ver esse homem que foi tão próximo de mim em outros tempos. 23 e 26 de agosto de 1944. A Batalha da França. Em relação à Batalha da França, os aliados têm grandes esperanças na atividade da resistência francesa. De fato, fomos superados pelos movimentos clandestinos, algo que eu não havia previsto. Nossa política externa, inteligente e perspicaz, conseguiu transformar pacifistas franceses em combatentes nacionalistas. Difícil imaginar um fracasso maior. Nem ingleses nem americanos tiveram dificuldade em conquistar a população francesa. A política que desenvolvemos lá lhes deu as condições mais favoráveis. 4 de dezembro de 1944. Adolf vem tomar chá. O Führer nos causa extrema alegria ao aparecer para tomar chá conosco. Causa sensação porque há anos não faz visitas privadas, mas aceitou o convite de Magda e está encantado por estar novamente em nossa casa, em nosso círculo familiar. É fácil imaginar nossa felicidade. Ele é recebido como parte da família e as crianças se vestiram com suas melhores roupas para a ocasião. O Führer está feliz por nossa casa estar, em relação às outras, intacta e se encanta com as crianças, que não via há 4 anos. Ele se maravilha com todos eles, especialmente com Helga e Hilde, que já se tornaram verdadeiras senhoritas. 13 de março de 1945. Não há mais ministério. O ataque de mosquitos desta noite teve consequências trágicas para mim, atingindo nosso ministério. O belo edifício da Wilhelmstrasse foi destruído por uma mina. A Sala do Trono, a Galeria Azul e a Sala de Teatro, que eu mesmo mandei reconstruir, são agora um campo de ruínas. Meu coração se revolta diante da ideia de que uma obra de arte tenha sido arrasada em um segundo. Exatamente 12 anos atrás, neste mesmo dia 13 de março, entrei como ministro neste ministério. Um presságio muito ruim para os próximos 12 anos. 28 de março de 1945. Um clima de fim do mundo. O jardim da chancelaria do Reich oferece um espetáculo desolador. Não passa de um monte de escombros. As instalações do refúgio do Führer estão sendo reforçadas, pois ele está firmemente decidido a permanecer em Berlim, mesmo que a situação se torne dramática. Em seu círculo militar, reina um clima de fim do mundo, evidência de que o Führer só reuniu ao seu redor pessoas fracas, nas quais não pode confiar em caso de emergência. O Führer confia inabalavelmente em sua estrela da sorte, o que é admirável. Sempre parece viver em outro lugar, mas ele caiu muitas vezes das nuvens. Ainda está convencido de que a crise política dentro do campo inimigo justifica nossas maiores esperanças, por menores que sejam. Não há mudanças de pessoal, nem no governo, nem na diplomacia. Göring continua em seu posto e Ribbentrop também. O Führer mostra uma amplitude de visão raramente vista. Sinto-me feliz por ter sua confiança. Gostaria muito de poder ajudá-lo com suas preocupações, mas minhas possibilidades são limitadas. De qualquer forma,
Farei o que estiver ao meu alcance para aliviá-las. Devemos lutar, suportar e resistir. Devemos pensar como revolucionários e, mais ainda, agir como revolucionários. Chegou a hora de quebrar as últimas cascas dos ovos burgueses. Meias medidas não nos servem mais. Chegou a hora dos homens feitos e das ações integrais. Por mais terrível que seja a situação, podemos lidar com ela. À noite, após o ataque dos mosquitos, folheio uma série de documentos privados que remontam a tempos de nossa luta política. Esta leitura desperta em mim uma enxurrada de memórias. Parece que recebo uma saudação da distante época daqueles tempos felizes que não voltarão mais. Coincidindo com o 56º aniversário de Hitler, Goebbels mudou-se para o bunker sob a chancelaria para enfrentar o mesmo destino que ele. Consigo levou sua esposa Magda e seus 6 filhos, que se instalaram nas entranhas da terra para evitar serem atingidos por bombas e projéteis da artilharia soviética. Lá passaram 10 dias, testemunhando os 2 Goebbels o casamento de Hitler com Eva Braun e o anúncio do Führer sobre sua intenção de pôr fim a tudo. Magda, incapaz de ser contida por seu marido, suplicou a Hitler que não o fizesse, mas tudo foi em vão. A escuridão do destino pairou sobre o regime com a morte do Führer em 30 de abril, apenas um dia após seu casamento com Eva Braun. Um dia após o suicídio de Hitler, em 1º de maio de 1945, tanto Goebbels quanto Magda decidiram seguir o mesmo destino para não cair nas mãos dos soviéticos. Ambos concordaram em eliminar primeiro seus filhos, quando Magda pronunciou as seguintes palavras: "Meus filhos são demasiado belos para viver num mundo sem o nacional-socialismo." Foi então que Magda colocou seus 6 pequenos para dormir com sonífero na cama e, em seguida, os envenenou com cianureto. Sendo salvo apenas Harald, seu filho do casamento anterior, que como piloto de guerra estava prisioneiro na Grã-Bretanha. Apenas algumas horas depois, às 18h15 da tarde, o casal subiu até o pátio da chancelaria de braços dados. Primeiramente, Goebbels ergueu sua pistola e disparou no coração de Magda. Em seguida, engoliu uma pílula de cianureto e imediatamente deu um tiro na cabeça. Concluído o ritual macabro, os guardas da SS levaram os corpos para um cratera de obus e os incineraram com gasolina. Com as cinzas de Joseph Goebbels, as palavras do que até então fora um dos principais líderes do Terceiro Reich dissolveram-se no ar para sempre. Este personagem fundamental para o êxito histórico do nacionalsocialismo foi considerado o melhor propagandista do século XX.